not saying much. Nothing to lose. Far away. Ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am O Vaticano informou que o estado de saúde do Papa Francisco segue estável, embora continue crítico pelo quarto dia seguido. Segundo o Vaticano, o Papa Francisco apresentou uma leve melhora. O Papa Francisco melhorou das crises respiratórias, só que ele continua internado. Uma das notícias que mais tem sido veiculada tanto na mídia quanto na internet é o estado de saúde do Papa Francisco, que recentemente foi internado devido a um quadro de pneumonia dupla. O Papa, que completou 88 anos no último mês de dezembro, já vinha sofrendo com alguns problemas de saúde, tendo inclusive dificuldades para caminhar. Mas ele continua internado em estado crítico, balanceando entre algumas quedas e melhoras. Por trás desse acontecimento indesejado, pode haver muito mais coisas que nós, cidadãos comuns, não imaginamos. E tudo isso pode vir de uma certa profecia. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Daniel Mastral foi um escritor, conferencista e ex-satanista que ficou bastante conhecido nas redes sociais pelo teor de seus assuntos, que incluem coisas relacionadas ao apocalipse, previsões e misticismo de uma maneira global. No entanto, o que ele falou nessa entrevista é um tanto quanto surpreendente, dada a atual conjuntura geopolítica e religiosa que vivenciamos nos dias de hoje. Ao conjugar passagens bíblicas como a história do Vaticano, em específico do papado, Mastral conseguiu alertar e, de certa forma, lançar uma previsão nada menos do que preocupante. E se ele realmente estava correto ao afirmar essa previsão, pode-se dizer que ela é assustadora. Vamos analisar juntos o pensamento do ex-satanista. Naquela mesma entrevista, Mastral falou a respeito da vinda do oitavo rei. Que oitavo rei seria esse? Bom, em 11 de fevereiro de 1929, o então rei italiano Vittor Emanuele III, junto ao seu primeiro-ministro Benedetto Mussolini, representando o rei da Itália, se reuniram com o alto clero para definir acordos que ficaram conhecidos como Pactos de Latrão de 1929. Entre os acordos havia o Tratado de Latrão, também chamado de Tratado de Santa Sé, que servia para resolver assuntos internos romanos de longa data e que reconhecia a cidade do Vaticano como um Estado independente sob a soberania da Santa Sé. Em outras palavras, o Vaticano se tornaria um país independente, como na verdade se tornou. Bom, o fato é que, de acordo com Mastral, no capítulo 17 do livro do Apocalipse, que trata da porção, digamos, corrompida da antiga Igreja Católica, há uma mulher que representa a Igreja sentada sobre 7 montes, e não coincidentemente, Roma é cercada por 7 montes. De acordo com a Nova Bíblia Viva,
NBV, os 7 montes representam os 7 reis, segundo o que está escrito em Apocalipse 17, versículo 10, que diz assim: representam também 7 reis, 5 já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda virá. Mas quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, tendo reinado antes como um dos 7. Depois do seu 2º reinado, ele também seguirá para a perdição. De acordo com Mastral, a partir do Tratado de Latrão, iniciou-se uma espécie de contagem dos papas, sendo que o Papa Pio XI não entrou na contagem por já estar na liderança quando foi feita a assinatura entre as partes. Portanto, conta-se a partir do seu sucessor, o Papa Pio XII, como sendo o primeiro rei. Depois vieram João XXIII, que ficou famoso por evocar a lua em um de seus sermões, no que ficou conhecido como Discurso da Lua, e liderou a igreja por somente quase 5 anos, até sua morte. Em seguida, o 3º rei, Paulo VI, que ficou 15 anos, seguido por João Paulo I, que teve um dos papados mais curtos da história, somente 33 dias. O que há de curioso nesse aspecto do tempo de papado de João Paulo I é que assim que ele iniciou seus trabalhos, uma das primeiras providências foi mandar investigar as suspeitas de infiltração maçônica dentro da igreja. Isso nunca foi comprovado, mas há teorias que afirmam que uma coisa tem a ver com a outra. João Paulo II, o 4º rei, um dos papas mais queridos e ao mesmo tempo odiados do século XX, e que por pouco não foi morto em um atentado em maio de 1981 na Praça São Pedro. Já em 1995, por pouco também, ele não foi vítima de um quase ataque terrorista promovido pela Al-Qaeda, durante uma visita às Filipinas. O ataque só não aconteceu porque um incêndio acidental acabou por revelar o plano dos terroristas uma semana antes da visita ocorrer. Aos 26 anos de papado, João Paulo II, já acometido pela doença de Parkinson e suas consequências, foi substituído pelo alemão Joseph Aloysius Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI. Quanto à renúncia de Bento XVI, que segundo a contagem foi o 6º rei, aconteceu algo bem peculiar e que foi ornado por 2 fatores. Um é que ele pediu a renúncia no dia 11 de fevereiro, coincidência ou não, o mesmo dia em que foi assinado o Tratado de Latrão. E 2, nesse mesmo dia da renúncia, no ano de 2013, um raio atingiu o domo da Basílica de São Pedro. Coincidência? Talvez. Mais que isso, mexeu com as sensações de muita gente entre estudiosos, místicos e fiéis em geral. Mexeu. Agora temos o Papa Francisco, o 7º rei, que dá sinais de que não irá continuar, mesmo e queira Deus que sim, que ele melhore rapidamente. Contudo, realidade seja dita, a doença que o aflige é infelizmente muito séria e costuma deixar sequelas que impedem a pessoa de fazer muita coisa. Entre elas, discursar em público, se movimentar demais, cumprir uma agenda lotada de compromissos, enfim, tarefas que são dadas aos papas. Agora é que a previsão se encaixa, uma vez que a probabilidade do novo rei, o 8º, tomar o trono é muito alta. Espere que tem mais coincidências numéricas nessa história. Francisco é o Papa de número 266 desde Pedro, o primeiro Papa que liderou a Igreja entre os anos de 30 a 67 da era cristã. Portanto, o 8º rei será o Papa de número 267. Gosta de numerologia? Somando-se os algarismos, chegamos a 15, que também somados gera apenas um último algarismo, que é 6. Este 6 não é um número qualquer, aleatório ou solto. É um dos pilares da besta, que forma a temível marca 666, ou 666, que para nós brasileiros costumamos também referir como 666, o número da besta. Segundo o Mastral, este número forma o que chamam de trindade satânica, na qual cada algarismo representa uma dessas entidades, a besta em si, o falso profeta e o anticristo. Interessante, não? O falso profeta, neste caso, estaria na figura do 8º rei, que, simplificando, será o próximo Papa a substituir Francisco, caso ele deixe esta lacuna. Afinal de contas, seguindo as tradições católicas, ela deverá ser preenchida. O falso profeta deverá se apresentar como o novo salvador da igreja, ou até mesmo das igrejas e religiões, mas não será o anticristo. A priori, ele será aquele que terá soluções para os problemas internos e externos do Vaticano. Será o que conseguirá unir os elos para a corrente que estará sendo armada pelo anticristo. Em outras palavras, ele será o apoio do anticristo perante a igreja, perante os fiéis. Para quem governa, ter o apoio de uma instituição tão importante é um verdadeiro instrumento de persuasão.
A besta é a própria criatura ou entidade, como queira, enquanto o anticristo é interpretado nem sempre como uma só pessoa, mas como um grupo delas, ou uma instituição cujo domínio global será gradual e com tendência ao doloroso. Não entendeu? Explico. Conforme consta nas Escrituras, no início o anticristo tenderá a conquistar as pessoas com sua simpatia, conseguindo realizar uniões antes impensadas e trazer uma sensação de paz mundial. Ainda é dito que a humanidade irá experimentar um período de grande felicidade e sensação de prosperidade, até que deverá ser como sair de um sonho e cair num terrível pesadelo. Parece loucura vincular o que foi escrito há 2000 anos atrás, em forma simbólica, profética, com o que acontece hoje. Mas temos acompanhado fatos que parecem ter mesmo sido previstos, como pandemias e a última pandemia, guerras, uniões superficiais de países que sempre se consideraram arqui-inimigos, a expansão da inteligência artificial, que, de acordo com alguns teóricos, é um dos instrumentos usados pelo anticristo. Tudo isso é assustador. Para deixar a coisa ainda mais alarmante, a China tem registrado casos de uma nova versão do coronavírus, chamada HKU5-CoV2, que, segundo os pesquisadores, não é tão alarmante quanto sua antecessora. Será que não? E mais, poderiam ser esses acontecimentos algum sinal de algo maior? Ou são coisas que existem entre os homens desde que as primeiras civilizações surgiram? Mastral foi enfático ao falar sobre estes sinais. Será que ele estava certo? Daniel Mastral, que nasceu e foi batizado como Marcelo Ferreira em março de 1967, era casado e entrou para um grupo de satanistas ainda aos 17 anos de idade. Em uma entrevista, ele disse ter deixado a seita quando foi chamado para participar de um ritual que envolveria um sacrifício do qual ele jamais poderia compactuar. Tratava-se de uma criança, segundo ele. Daniel Mastral foi encontrado morto em seu apartamento em 4 de agosto de 2024. Apesar de seus amigos terem solicitado uma investigação para assassinato, a polícia chegou à conclusão que o ex-escritor, na verdade, tirou a própria vida. Uma das justificativas era que ele sofria de depressão. Você conhecia Mastral? O que acha da previsão que ele fez? Conta aí pra gente nos comentários. Um forte abraço e nos vemos depois.